Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom, aleluia. Bom dia, a graça e paz a todos, a nossa amada igreja, os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Privilégio de estarmos aqui reunidos para mais um domingo, falarmos do nome do Senhor, falarmos daquilo que concerne ao reino de Deus para nós. Privilégio podemos estar juntos nesta manhã de domingo, dia que o Senhor criou para nós. Podemos nos regozijar, podemos nos alegrar na presença do Altíssimo. Amém? Quero já agradecer aquilo que Deus tem feito por nós. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, te bendizemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Não há nada nem ninguém que se compare a ti. Por isso, Espírito do vivo Deus, nós nesta manhã queremos meditar na tua palavra, queremos mergulhar ao Senhor naquilo que o Senhor tem para nós. Declaramos em nome de Jesus, frustrado todo intento do mal. Declaramos a nossa alma, aquieta-te, acalme-se. Saiba que só o Senhor é Deus, não há nada nem ninguém igual a Ele. Por isso, Pai, declaramos, nossa confiança está no Senhor. Uns confiam em homens, outros em cavalos, mas nós confiamos em Ti e sabemos, ó Deus, que o Senhor nos ouve, porque o Senhor é galardoador, o Senhor é Pai. Nós nos sentimos agraciados, abençoados, ó Deus, e te somos gratos, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por quem Tu és para as nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado, Papai. Te amamos e declaramos a Ti seja toda honra, toda glória, todo domínio, todo louvor e todo poder em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar algo hoje, e a palavra de Deus nos ensina que normalmente aquilo que está acontecendo conosco é aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado e está forjando e está precisando trabalhar, ainda mais nos dias de hoje, que estamos vivendo um período tão complicado, tão complexo, não, tão difícil. E eu quero crer que não seja só comigo, mas com todos nós que aqui estamos vivendo nessa cidade, nesse país. E o tema de hoje, colocando aqui para os amados, é guerra. Estamos em guerra. Com qual espada eu devo usar? E eu preciso tomar um cuidado e discernir da parte de Deus. Qual o posicionamento que eu devo ter? Por que eu digo tomar esse cuidado de discernir, né? Porque eu quero ler alguns textos para os irmãos e contextualizá-los para a gente ganhar tempo, mas muitas vezes nós entramos em guerras corretas com a espada errada. Muitas vezes nós entramos com a espada certa em guerras que não era para estar. E vamos entender isso um pouco melhor e pedir a Deus graça, sabedoria e discernimento para os dias de hoje. Eu creio que vai ser algo sucinto, mas poderoso. Uma pílula de compartilhar aqui, onde nós vamos perceber que talvez nós estamos agindo de forma certa na situação errada, ou às vezes estamos na situação certa agindo de forma errada. Vamos compreender isso melhor. Por exemplo, certa feita, quando Jesus está ali para ser preso, está ali no jardim Getsemane, ou Getsemane, conforme a pronúncia que você preferir, e chegam uns soldados, e um dos seus discípulos, que todos nós sabemos, Pedro, toma da sua espada e age, resolve agir. Jesus vira para ele então em Mateus capítulo 26, versículo 52, e diz o seguinte: disse-lhe Jesus, guarda a tua espada, porque todos os que empunham da espada pela espada morrerão. Então aqui Jesus dizendo claramente, ei, eu não vim aqui, eu não preciso que você se posicione, e aqui nós estamos falando de algo natural, ok? Algo na carne. Não estamos falando de nada espiritual, né? Jesus aqui não estava falando, pare, nós estamos aqui, ele estava sendo preso, era algo natural, mas nesta situação natural, Jesus está ensinando para Pedro, não haja no natural. Essa situação aqui não requer algo natural, porque nós temos que discernir as situações. Nós vivemos num mundo natural, somos seres espirituais, temos falado e repetido e vamos continuar. Vivemos um mundo e somos seres espirituais
aprendendo, lutando, guerreando para trazer a vida que está no espírito para a carne, para a alma, para o nosso ser, para o nosso dia a dia, para o convívio que eu e você temos. E assim sendo, precisamos compreender claramente que existem situações que a vida é o curso natural da vida, e há momentos que eu preciso tomar decisões e discernir qual das espadas eu pego. Eu pego uma espada natural ou eu pego uma espada espiritual? Mas como assim? Tem momentos que eu pego uma espada natural? Tem. Vou te mostrar. O que é essa espada, na verdade? É um posicionamento. É um posicionamento, mesmo naturalmente falando, de fé, de convicção, de que naquela situação natural, gerada por uma questão espiritual, ela requer de mim agora uma postura, ela requer de mim uma decisão, ela requer de mim consciência e um agir dentro dessa consciência, e tudo isso procurando todo o tempo ser guiado pelo Espírito. Vamos entender então, aqui nesse caso, Jesus está falando para Pedro: Pedro, você está fora de sintonia. Essa situação não é com espada natural. Essa situação você não vai resolver no braço. Essa situação não depende de você, porque se você continuar lendo o texto ali de Mateus, ele fala: você acha que se eu não pedisse, meu pai não mandaria legiões de anjos e a coisa já estava resolvida? Se fosse por espada, era outro caminho, a gente já estava tranquilo. Não precisaria de uma espada, de um homem que você, Pedro. Mas esta situação não é assim. E se você viver assim, de forma natural, na força do seu braço, dependendo de você, você vai morrer pela força do braço. Se você viver no natural, você vai morrer de forma por conta de algo natural que não deveria roubar a sua vida, porque a espada ela mata, ela fere. Então, se eu uso para ferir, eu também vou ser ferido. Se eu planto isso, eu vou colher isso. Pedro, não ande no natural. Ensina essa situação aqui tem propósito, essa situação aqui tem um objetivo maior do que ela mesma, pontualmente falando. Então nós temos que perceber o que está acontecendo. Já de outra maneira, Davi, um homem de Deus, um menino na época do texto que nós vamos ver aqui, ungido do Senhor, não tinha sido ainda, não me recordo aqui se já tinha sido ungido, precisava lembrar disso, mas você pode me ajudar depois lendo, né? Em Samuel. Ele, se não me engano, ele foi antes disso que ele foi ungido. Verdade. Então, ele, ali em 1 Samuel capítulo 17, havia ali um gigante confrontando o povo de Israel, zombando de Deus. Uau! Zombando de Deus. Afrontando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o povo de Deus. Davi ali, você conhece a história, vai levar o lanche e tal para os seus irmãozinhos, tal, os irmãos desfazem dele, todo mundo ouvindo aquelas afrontas. Davi se apresenta: eu vou lá pegar porque eu já matei um leão, já matei um urso, Deus se apoderou de mim, o Espírito do Senhor me deu graça, Deus me deu mercê, e eu vou enfrentar esse gigante. Saul tenta colocar a espada dele, a armadura dele, Saul, para que Davi pudesse, e Davi não conseguia nem se mexer. Então Davi escolhe as 5 pedras lisas do riacho, vai, e aí vamos ver o que está dizendo aqui, uma outra situação natural, que tem uma vertente espiritual. Ali havia uma questão espiritual envolvida, 2 povos, um servindo a Deus, outro não, um afrontando a Deus, o outro não sabendo como se defender de forma natural, ali em desespero. E olha só o que aconteceu. Davi então vai de frente ao gigante, fala: ainda hoje, né, entregaria a tua carne aos corvos, ainda hoje os abutres comerão de você, comerão da tua carne, o Senhor dos Exércitos me entregará você nas minhas mãos. E Davi sai correndo e gira da sua funda e acerta o gigante. E o gigante cai, Golias cai. Veja só, versículo 50 de 1 Samuel 17. Então, 1 Samuel 17, versículo 50 diz assim: assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem nenhuma espada na mão. Uau, sem nenhuma espada. Era guerra. Precisava usar uma espada ou não? Tem que discernir. Ele corre então em direção
sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Versículo 50. Versículo 51 diz assim: Davi correu, pois, aos pés, pôs os pés sobre ele, e desembanhando a espada de quem? Do filisteu. A espada do filisteu acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Há muito ensinamento aqui, mas no versículo 51 ainda diz: quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram todos eles. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada, de Saaraim até Gate de Ecrom. Quando Davi vence, ele usa uma pedra, e nós sabemos que a palavra de Deus foi lançada, e através da palavra dita e a fé que havia no coração de Davi, pela experiência que ele tem com o Senhor, ele derruba o gigante, mas ele não fica lá em pé em cima do gigante, se gabando de uma pedra que ele lançou e pela palavra que ele viu que se cumpriu, porque o gigante está caído, mas o gigante ainda não estava morto. Às vezes, aquilo que o diabo disse que vai usar contra mim, contra você, preste atenção nisso. Eu vou pegar com a minha espada, eu vou te matar, eu vou te vencer, eu vou te devorar, eu vou fazer, vou acontecer. Com as mesmas armas que ele ameaça você, são as mesmas armas que ele vai cair. Por isso que Jesus falou: pela espada você vive, a própria espada te matará. Isso aconteceu com Golias e Davi e Golias, porque foi a própria espada do gigante que cortou a cabeça do gigante. Às vezes nós estamos em algumas situações e nós somos, me perdoe o termo, eu digo a partir de mim, às vezes nós somos tolos ao imaginar que, poxa, acabou, o gigante caiu, o gigante está vencido, mas nós não cortamos a cabeça. E às vezes, mas como é que eu corto essa cabeça? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou vencer essa situação? Eu não vim preparado, não tenho uma espada do tamanho que comporte. Não, use a própria do gigante. Perceba. E às vezes se matar o gigante significa desmascarar a situação, é se posicionar, é falar a verdade em amor. É você chegar dentro de uma situação e perceber: olha, eu sei que vocês prepararam aqui uma cilada, o Espírito me livrou disso, está aqui escancarada, você fez isso, você fez aquilo, eu não estou aqui para acusá-los, mas eu estou aqui para dizer: eu não compactuo com essa situação. Corte a cabeça. Diga: eu não faço isso. Eu não me misturo com um esquema errado. Eu não admito viver concordando ou sendo cúmplice de uma situação. Corte a cabeça. Não se permita vencer por um esquema, por um sistema que está tentando empurrar goela abaixo algo para mim e para você. Fala: olha, eu não compactuo com isso. Mas você não é do amor, você não é da paz, você não tem que pregar amor, porque tanto ódio. Estamos ouvindo isso várias vezes. Cadê o amor? Cadê a paz, o perdão que Jesus nos ensinou? Pois é, Jesus nos ensinou o perdão, a paz, o amor, é verdade, mas nos ensinou a ser posicionados. Eu não vou compactuar, ainda que as coisas estejam ali meio que adormecidas. Se elas estão ali, eu vou me posicionar em fé e vou dizer: em nome de Jesus, caia por terra agora. Toda situação equivocada, eu corto essa cabeça. Eu não vou compactuar, eu não estando ali, me posicionando em fé, me posicionando em clareza de atitude, em clareza de fé. Eu vou declarar em nome de Jesus: está cortada essa cabeça. Eu não compactuo. Quando você se coloca assim, você está cortando a cabeça, usando o próprio esquema que queria te dominar. Se vamos levar isso para os tempos de hoje, que nós temos uma questão espiritual que está caminhando e está se demonstrando de forma pelos poderes instituídos no nosso país, nós não temos que concordar com aquilo que está equivocado e contra a palavra de Deus. E vejam só, falando que Jesus mesmo se posicionou, né? E aí, antes, até tem um texto em Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 10, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, ou usando o braço da carne e usando espada, também isso ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto há tempo, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos,
mas principalmente aos domésticos da fé. Eu acabei de ler aqui Gálatas 6, 7 a 10. Em 2 Coríntios 2, 11 diz o seguinte: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. Então, como que o diabo tem vantagem sobre nós? Quando nós ignoramos as motivações, os planos dele contra nós. Então nós não podemos ser tolos, nós não podemos ser nécios, nós temos que ser astutos. Também diz em Eclesiastes 10, e o texto de Eclesiastes 10 eu quero ler para nós numa versão muito interessante aqui, que diz o seguinte, Eclesiastes 10, versículos 7 a 9. Eclesiastes 10, versículos 7 a 9. Atenção, a armadilha que você... Versículo 8, perdão. Atenção, a armadilha que você preparou pode capturar você mesmo. Uau! A armadilha que você preparou pode capturar você mesmo. Cuidado, seu cúmplice no crime pode trair você. Na versão tradicional diz assim: quem abrir uma cova, nela cairá. Aqui diz, a armadilha que você preparou pode capturar você mesmo. E diz assim, na versão tradicional, quem romper um muro, uma cobra o morderá. Cuidado, o seu cúmplice no crime pode trair você. Então, nós vemos isso, por exemplo, no caso de Amã, rainha Esther. Amã queria matar Mordecai, odiava os judeus, mandou levantar uma forca, mandou preparar todo um esquema para destruir o povo judeu. E no final da história, nós sabemos, a própria forca foi usada para ele e seus filhos. Uau! Ele e toda a sua família. Lamentável, né? Por que ele fez isso? Ele preparou uma cilada. A armadilha que você preparou vai ser usada contra você. Então, que espada nós estamos usando? Nós estamos entrando no esquema de querer combater manipulação, manipulando? Não faz isso não. Nós estamos querendo convencer com violência, sendo uma vez que estamos recebendo isso. Não faça isso. Mas se houver necessidade, no momento que Deus te colocar numa circunstância e numa percepção da situação, peraí, eu tenho que me posicionar agora. Agora é a hora de desmascarar, agora é a hora de usar uma espada, ainda que natural, porque o momento pede, eu estou aqui debaixo de um propósito, de uma direção do Espírito Santo de Deus, ou não, eu estou fazendo isso porque eu estou na minha carne, no meu achismo e na minha justiça própria. Então, às vezes eu estou causando a guerra, ou eu já, por uma questão de propósito e desígnio de Deus, eu estou caminhando e a situação a mim se apresenta. Eu agora preciso discernir, Senhor, quem sou eu aqui? Quem sou eu aqui? Qual é o meu papel? Qual a minha função nessa situação? Olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 10, versículo 26. Portanto, não teme o homem, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de se saber. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais no ouvido, pregai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo. Alô, não tenhamos medo dos homens, que podem matar o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Jesus aqui está ensinando: não tenham medo dos homens, não tenham medo das circunstâncias. Tudo que está oculto verá a luz, será revelado. E no momento certo dessa revelação, dessa percepção, você vai ter que se posicionar. E antes de guerrear contra Golias, Davi venceu ali cuidando das ovelhas. Davi tinha uma intimidade, porque ele tinha vida no privado, Deus o levou para uma situação pública. Quando nós estamos, às vezes, nos encontramos numa situação pública, onde há ali uma questão a ser tratada, se nós não estamos tendo essa vida no privado, e ainda vamos querer usar a espada na carne, usar a situação contra a própria situação, cuidado. Cuidado, porque você não está confiando no Senhor, está confiando em você e tentando usar
no mesmo sistema deste mundo, a guerra deste mundo. E a nossa carne não é contra a carne, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é sim nas regiões celestiais, contra principados e potestades, que nós já vencemos pelo poder do Espírito Santo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. 1 Coríntios 10, depois você pode ler. Olha só o que acontece. Então vamos entender, então Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso modelo e o nosso padrão, aleluia. E ele andava e ensinou Pedro no momento a não usar da espada, não usar de algo natural, mas a discernir e a se posicionar. Mas olha o que aconteceu no capítulo aqui de João, capítulo 2. Vamos ler aqui João capítulo 2 em diante. A festa da Páscoa, capítulo 2, perdão, versículos 13 em diante, ok? João capítulo 2, versículo 13 em diante diz assim: a festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, estava para acontecer e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. De novo, uma situação se apresenta. Algo que vai contra o projeto, o propósito, o plano de Deus. Não é isso que Deus planejou para a casa dele. Nós somos casa de Deus, amém? Então eu e você hoje somos casa de Deus. E temos que perceber se em algum momento estamos infestados de comércio dentro de nosso coração. Barganha, troca. Faço isso em detrimento daquilo ou em favor disso. Jesus entrou. Quando Jesus entrou e viu tudo aquilo, usura, juros, né? Agiotas fala disso. Jesus, o mesmo que disse para Pedro não pegar da espada, faz um chicote com tiras de couro e os expulsa do templo. O gado e as ovelhas fogem. Ele virou as mesas dos agiotas e moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pomba ele ordenou: peguem as suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado. Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: o zelo pela tua casa me consome. Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: com que autoridade você faz isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles ficaram indignados. Foram necessários 46 anos para edificar o templo e você vai reconstruir em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, os seus discípulos se lembraram dessa declaração, então ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito. Versículo 23 em diante diz algo muito interessante. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e percebendo que apontavam para Deus, não para ele pessoalmente. Interessante. Entregaram a sua vida a ele. Vejam bem, apontavam para Deus e entregaram então a sua vida por conta disso. Mas entregaram a vida para quem? Aqui no caso está falando para ele, Jesus. Mas Jesus não confiava neles. Uau! Jesus não confiava nele. Ele os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. Uau! Preste atenção nisso. O texto tradicional diz que Jesus não se confiava aos homens, porque Jesus veio como um homem. E Jesus como homem, conhecendo a nossa alma, as nossas emoções, aquilo que passa dentro da nossa mente e as nossas decisões que são frágeis, mediante a pressão que se instala na alma, infelizmente as nossas emoções, quando não estamos fincados no Espírito, elas são frágeis, porque ora nós queremos o Senhor, ora não. Ora nós estamos cheios da graça, ora nós estamos cheios de ódio, ora nós queremos pegar da espada e resolver do nosso jeito, ora nós estamos chorando e quebrantados na mão do oleiro e querendo derramar do amor dele. Parece que essa bipolaridade, o Senhor sabia como funcionava e como funciona, porque ele veio como homem, ele veio em carne, então ele sabia o que se passava dentro do coração humano, e quando ele disse que não se confiava, ele não depositava neles a sua esperança, não depositava neles a sua força, porque isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Eu não confio no ponto de que, poxa, ok, está aqui a minha vida, entrego a você. Não. Se existe alguém para você entregar a sua vida, entregue a Jesus Cristo, é o Senhor Deus.
este nunca vai te desamparar. Esse nunca vai te deixar na belinda, nunca vai te deixar na chapada, como diz por aí. E Ele vai usar pessoas, claro que vai usar pessoas para te ajudar, pessoas dignas, confiáveis, que querem a mesma coisa que você, mas a sua vida não depende destas pessoas. É isso que o Senhor está dizendo. A vida de Jesus, o ministério, tudo que estava dentro dele como propósito não dependia dessas pessoas. Por isso que a Bíblia diz, Ele não confiava, Ele não depositava nessas pessoas o seu propósito de vida. E nós não podemos depositar nosso propósito de vida em ninguém, a não ser no Senhor. E confiar naqueles que o Senhor tem nos dado como família, como irmãos e irmãs preciosos, que são canal e boca de Deus em mim e você, mas com todo amor, carinho e respeito. Seja do apóstolo mais retumbante ao mais simples, nossa confiança está no Senhor. Uns confiam em homens, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. E todos nós, confiando nele, não nos frustraremos ao perceber o erro do irmão. Porque existe tanta gente escandalizada hoje. Porque hoje, desculpe a expressão chula, né? Porque hoje um pum diferente, porque todos nós fazemos, né? Todos nós somos humanos. Então, porque quando a fraqueza de algum irmão vem à tona, ou como não há nada oculto que não seja revelado, por que ficamos tão chocados? Oh, meu Deus! Fulano, você viu? Primeiro já está errado você perguntar e querer espalhar. Já mostra a nossa natureza. Se você for orar por aquela pessoa, ore em oculto, peça a Deus misericórdia, derrame do seu amor e da sua bênção, e não seja um agente de espalhar o que o pecado fez, mas conte o que a graça está fazendo. Não sejamos nós agentes para propagar o que o pecado fez, mas sejamos nós propagadores do que a graça faz. Ou o que a graça faz por mim e por você. Por isso há tanta gente escandalizada, porque ainda confia de uma maneira equivocada, deposita expectativa de uma maneira estranha, de uma maneira não salutar. E quando descobre ali um problema, a casa cai. Por quê? Porque não estava na rocha. Porque quem põe a sua casa na rocha pode vir qualquer vento, pode vir qualquer maremoto. Os alicerces não se abalam. Vai trazer algum prejuízo, sim. Vai quebrar uma janela, vai desarrumar as plantas, as flores, se for de prático ainda, mas não destrói a casa. Já na areia, já numa base insossa. Então, onde estamos? Qual guerra nós estamos? Por que estamos? De que maneira estamos guerreando? E vemos pela palavra também o mesmo Davi. Ali os homens nos mostram que os guerreiros de Davi, se não me engano, no final do texto, eu não peguei o versículo, mas 2 Samuel, o último versículo de 2 Samuel 23, 2 Samuel capítulo 23, ali uma listagem, do versículo 8 em diante, eu puxei aqui, e no final do versículo, no final do capítulo, diz que eram 37 valentes de Davi, pelo menos, os que estavam ali listados. E olha só o que alguns deles fizeram. Homens que, debaixo da autoridade de Davi, percebendo a unção que estava sobre Davi e agindo e andando nessa unção que Davi estava implantando ali, o propósito de Deus. Vamos ver rapidamente. Então, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8 a 23, diz assim, 2 Samuel 23, capítulo, versículo 28 a 23, e depois, estes são os nomes dos poderosos de Davi: Josebe, Basebete. Josebe, não é Josebe, por isso que eu brinquei aqui agora, deu errado. Josebe Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães, Este era Adimo, o Ezinita, que se opusera a 800. Uau! Um homem se opôs a 800 e os feriu de uma só vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam junto com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram para a peleja, e quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo se juntou a ele somente
a tomar o despojo. Uau! O homem lutou tanto que a espada ficou presa na mão. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Baharatita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, e ali ele tinha um pequeno pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo todo fugiu diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. Um homem, pedaço pequeno de terra, falou: eu vou ficar aqui, se tiver que morrer, eu morro aqui mesmo. E ele se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram no tempo da cega, foram Davi à caverna de Adulão. Aqui, irmão, se você começar a ler, e você vai ver o que Deus fez através de homens que se posicionaram. Ok? Vai falando aqui de Benaia, filho de Joidaia, Moabe, os fortes heróis de Moabe, desceu, feriu os heróis de Moabe. E assim você vai lendo o que cada um deles fez. Até 3 deles vão lá, buscam água do poço para dar para Davi, se arriscaram a própria vida. Amados, às vezes nós estamos guerreando a guerra errada. Deus quer você só protegendo o seu campo de leitilha, mas ele é tão pequenininho, eu queria coisas grandes. Ei, Adão tinha um mundo para influenciar, mas não cuidou de um jardim. Um jardinzinho ele não cuidou. E o mundo inteiro sofreu. Irmãos, irmãs, vamos usar de sabedoria. O que Deus tem dado nas nossas mãos para fazer, faça. Quando Moisés aparece diante do Senhor, o grande eu sou o chama, e até então ninguém havia dito isso, ninguém apareceu, não havia outra expressão parecida, mas ele se apresenta: eu sou o que sou. O que está na sua mão, Moisés? Só tem esse cajado, é com isso então que nós vamos resolver a parada. O que você tem na sua mão? Qual é a habilidade que você tem? Qual é o recurso? Qual é a condição? Qual é a percepção que você tem? Qual é a luz que você tem hoje? É isso que Deus vai usar. Davi, uma certa feita, orou: Senhor, eu não busco coisas grandes demais para mim, grandiosas demais para mim, eu só quero viver aquilo que é teu propósito, teu chamado. Livra-me, Senhor, de não estar nos seus átrios. Um dia nos seus átrios valem mais do que 1000. Oh Deus, nós precisamos dessa percepção. Qual guerra estamos? De que forma entramos? Com qual espada estamos? O que estamos agindo? De que forma estamos agindo? E encerrando, gostaria que ainda nós lêssemos mais 2 textos, os 2 últimos. Romanos 12 diz assim: compartilhe o que vocês têm. Romanos 12, perdão, do versículo 13 ao 17. Romanos 12, versículo 13 a 17. Compartilhe o que vocês têm com os seus santos, com os santos, perdão, são nossos mesmo, em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que vos perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Chorar com os que choram até é muito simples, né? A gente tem uma facilidade para fazer isso. Alegrar com os que se alegram. Comprou um apartamento novo, que legal. Comprou um carro novo, nossa, foi promovido no serviço, aleluia. Mas vamos lá, não é nosso assunto. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, não estejam dispostos a associar-se a pessoas... vou ler novamente. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, cuidar dos humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Uau! Você está numa situação de guerra, seja numa situação profissional, seja numa situação financeira, seja por questões que você ou eu mesmo geramos, porque muitas vezes nós plantamos e nós colhemos. Mas o Senhor nos chama: ei, vamos guerrear então da forma certa. Você está numa pressão, você está numa guerra, você se colocou nela, eu vou te ajudar, mas tem que fazer da forma certa. Então não adianta desculpa, eu vou dar uns exemplos aqui bem grosseiros, tá? Então eu ganho X e gastei Y, que é Y nesse caso é igual a 2X.
E aí eu vou chorar diante de Deus, falar, Deus, me dê misericórdia, me ajuda. Eu declaro, eu proclamo, eu profetizo, eu leio, vou orar até a língua, né, as orelhas bater palma. Irmão, Deus não tem culpa disso, ok? Ele vai te ajudar. Mas qual é a solução? Qual é a espada que eu tenho que usar? A espada que eu tenho que usar é cortar a minha mão para parar de gastar. Se a tua mão te faz pecar, lança ela fora. Muitos dirão agora, duro esse discurso. Estou dando um exemplo, irmãos. Então, se eu estou além do orçamento, não adianta eu ficar orando, eu tenho que parar de gastar. Ah, mas eu quero ter um nível de vida. Então, irmão, vamos buscar em Deus estratégia. É lícito você querer, ok. Agora, mais vale um pouco com Deus do que um muito sem Ele. Não adianta você se matar, viver sem tempo para você e para sua família, destruir a tua saúde, só para conquistar ou sair de um problema financeiro. A palavra nos ensina que nós devemos ter sabedoria. Pedimos aqui foi um texto que eu acabei não lendo, mas lembre, está lá em Eclesiastes 10, olha só, no versículo 10, Eclesiastes 10:10 diz o seguinte: lembre-se, quanto mais pesado o machado, mais difícil é o trabalho. Use a cabeça, quanto mais cérebro, menos esforço. Então, quanto mais eu usar da inteligência que Deus me deu, eu falei, Senhor, eu tenho nessa situação, esse aqui é o meu limite de saúde, esse aqui é o meu limite de tempo, isso aqui é o meu limite de vida. Se eu extrapolar isso aqui, eu até vou conseguir, mas é espada. Eu vou estar usando a espada, eu vou estar cortando a orelha, eu vou estar cortando mais que a orelha, eu vou estar cortando o baço, eu vou estar cortando o fígado, eu vou estar cortando a energia, eu vou estar cortando o coração de pessoas próximas. Eu vou estar ferindo e levando alguns à morte pela minha ausência física e emocional de estar ali dando uma assistência do meu filho, dos meus filhos, da minha esposa, do meu casamento. Eu vou estar cortando, Senhor, eu vou estar usando por conta de estar numa guerra financeira, por estar guerreando contra um exército que se levantou e eu não posso deixar as coisas acontecer. Eles estão falando de Jesus, eu contra Jesus, então eu vou defender Jesus. Ei. Será que é isso que o Senhor quer de nós? Porque agindo na força do braço, pela força do braço eu também vou morrer. Agora, outra circunstância, de repente eu estou ali no propósito, fazendo as coisas que têm que ser feitas. E levanta-se um gigante e afronta, e vem, e o Senhor me dá estratégia, eu derrubo o gigante, eu vou usar a própria estratégia dele para cortar e desmascará-lo, ele nunca mais ter vantagem contra mim, porque eu não ignoro os ardis de Satanás. Para que ele não venha contra mim, tenho vantagens. Jesus disse a Isaí, o príncipe deste mundo, e nada encontra em mim. Jesus não ignorava os ardis do inimigo e não deixava que esses inimigos o prendessem em alguns deles. Que espada eu e você estamos usando e em qual momento estamos usando na guerra que se apresenta diante de nós em todo o tempo? Isso chama-se vida. E o último texto que eu quero te convidar a entender, que o Senhor disse, minha é a vingança. Aleluia. Não se preocupe, eu vou te defender, você não está indefeso. Você é meu, ninguém toca em você, né? Você é minha propriedade exclusiva, povo santo. Aleluia. A menina dos meus olhos, quem te arrebatará das minhas mãos? Então o Senhor está dizendo, eu vou te defender, a vingança é minha. Ele diz num texto. E agora eu queria te convidar a ler comigo no próprio texto de Romanos. Eu acabei não lendo. Não retribuam ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de Deus. Versículo 18 de Romanos ainda. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito, minha vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ainda no versículo 20 de Romanos, capítulo 12, a gente às vezes não chega até lá, fica só nos versículos 1, 2 e 3, diz assim, se o teu inimigo tiver fome, Romanos 12, 20, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o mal com o bem. E agora, Salmo 18, o último texto. Eu não vou ler o capítulo todo, um capítulo extenso. Quero te convidar a ler depois, ok? Davi, nosso exemplo de um homem guerreiro, de um homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu que havia momentos que a guerra apertava.
que a coisa estava ali além das suas forças, e ele buscava usar a espada certa, e a espada certa é a espada do Espírito, e a espada do Espírito, ela só vem depois que você levanta o escudo da fé. Se você for ler lá a descrição da armadura de Efésios, existe uma ordem para ser colocada essa armadura. E se a memória não me trair, primeiro é o cinto da verdade, sobretudo a verdade, ser sincero, sem cera, usar a verdade. O cinto ajusta a armadura. Couraça da justiça, estou justificado, estou em Cristo, não é posição minha, não é para o meu merecimento, eu merecia a morte, mas Jesus me justificou, eu fiquei justo, e eu então agora não sou eu que estou de peito aberto, mas quem está à minha frente, a justiça de Deus, Jesus Cristo. Couraça da justiça, cinto da verdade, couraça da justiça, o evangelho da paz para os meus caminhos, estarem sempre ministrando o que é a palavra, o capacete da salvação, guardando a minha mente, guardando a minha alma, minhas emoções, meus pensamentos, o escudo da fé e a espada, o escudo da fé que apaga os dardos do maligno, e a espada do Espírito. Então existe ali uma sequência. Eu espero ter lembrado da sequência com a forma correta, senão os irmãos me perdoem, mas podemos ler juntos depois desse texto. Mas aqui, então, em Salmos 18, diz assim, o salmista orando: eu te amo, ó Eterno, tu me fortaleces, o Eterno é uma rocha debaixo dos meus pés, a fortaleza em que habito, o cavaleiro que me resgata, meu Deus, o alto rochedo, para onde eu corro a fim de salvar a vida, ali me escondo por detrás das pedras, seguro esconderijo de granito. Eu canto ao Eterno, digno do mais alto louvor, porque estou salvo e estou seguro. O nó do carrasco já apertava o meu pescoço, e águas do abismo jorravam sobre mim. As amarras das profundezas me prendiam com firmeza, e a armadilha mortal me impediam a fuga. Que mundo hostil! Mas eu clamo pelo Eterno, e grito para que Deus me socorra. E do seu palácio, aleluia, ele ouve a minha voz. O meu grito chegou à sua presença, numa audiência particular. Traçando um paralelo, como Jesus disse, quando você quiser e precisar orar, vai ali no seu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar, ele vai te ouvir. A terra balança aos solavancos, versículo 7 de Salmo 18. A terra balança e treme, montanhas enormes chacoalham como folhas, estremecem, feito folhas secas, por causa da ira de Deus. As suas narinas se dilatam, soltando fumaça, ele gospe fogo pela boca, dispara labaredas de fogo e faz baixar o céu, aleluia. Ele desce do céu e um abismo se abre debaixo dele. Monta no seu cavalo, uma criatura alada, e corta os ares com a rapidez do vento. Faz da escuridão das nuvens negras o abrigo que o envolve, mas seu brilho desfaz a nuvem, espalhando granizo e bolas de fogo. Então o Eterno trovejou do céu, o brado retumbante do Altíssimo, espalhando granizo e bolas de fogo. Deus desfere suas flechas. Está formada uma confusão, ele lança seus raios, o mundo entra em pânico, as fontes escondidas do oceano ficam expostas, as profundezas secretas da terra são escancaradas. No momento que ele ruge em protesto, um furacão se forma no hálito da sua fúria. Sabe o que é isso, irmãos? O papai ouvindo o clamor do filho. Ninguém pode encostar em você ou em mim, nós somos filhos do Altíssimo, e debaixo das suas asas nós estamos escondidos. Então o filho se levanta, clama ao pai em fé, usa da espada correta no meio da guerra que tem a ver com o seu propósito, e o pai o ouve. E aí vamos dar um salto aqui, leia depois, ore este texto. Diz assim, versículo 31, existe algum Deus como o Eterno? Não estamos nós sobre um fundamento de pedra? Não é esse o Deus que me deu forças e me pôs na direção certa?
Agora eu corro como uma corça, sou mais importante da região. Ele me ensinou a lutar, posso até dobrar um arco de bronze. O Senhor me proteges com a armadura da salvação. A tua mão firme me sustenta, tu me afagas com ternura. O Senhor aplana o chão para que eu possa pisar, assim os meus passos ficam firmes. Eu persegui os meus inimigos e consegui alcançá-los. Não parei até que todos estivessem mortos. Eu os abati, foram todos eliminados e caminhei sem medo sobre os seus corpos, porque o Senhor tem me armado para o bem, muito bem para esta guerra. Esmagaste os figurões, meus inimigos bateram em retirada. Eu me livrei daquela gente odiosa e que eles gritavam socorro, mas o socorro não veio, porque eles clamam pelo Eterno, mas não houve resposta. Esfreguei a cara deles no pó e eles foram espalhados ao vento. Joguei-os fora como água suja que vai para o esgoto. O Senhor, tu me resgataste, versículos 43 em diante, tu me resgataste de um povo contencioso, e tu me designaste líder de nações. Povos os que eu nunca tinha ouvido falar eram meus servos. Quando perceberam minha presença, submeteram-se imediatamente. Os estrangeiros mais temidos capitularam dos seus esconderijos, saíram arrastando-se pelo chão. Vive o Eterno, as bênçãos do rochedo, do meu Deus resgatador e libertador se acumulam. Deus pôs a casa em ordem para mim e calou os que me criticavam. Resgatou-me da fúria dos inimigos, arrancou-me das garras dos figurões, salvou-me dos prepotentes. E por isso eu sou grato a ti, ó Eterno, em qualquer lugar do mundo. É por isso que canto louvores e faço poesia para o teu nome. Ó Rei, o Rei designado por Deus, leva o troféu, o escolhido de Deus, Jesus, é o bem-amado. Refiro-me a Davi agora e a toda a sua descendência para sempre. Referindo isso aqui a Jesus Cristo, descendente de Davi. É claro aqui que os nossos inimigos não são as pessoas, os nossos inimigos não são os nossos irmãos que ainda talvez não saibam que são irmãos, mas a estrutura de raciocínio, os principados e potestades que estão regendo esse sistema. E há momentos que eu e você vamos vencê-los usando a espada correta. Precisamos discernir qual é a guerra, qual é a luta, qual é o momento que eu e você precisamos compreender e assim usar da estratégia do Senhor para mim e para a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê graça. Que eu e você usemos da espada correta no momento certo. Que possamos discernir qual a guerra que estamos. Que possamos ouvir a voz do Senhor e saber, é a hora do chicote, é a hora de usar a espada do inimigo contra o próprio inimigo, destruindo a estratégia dele com a argumentação equivocada que ele usava contra mim, desmascarando isso. E a luz põe as trevas para correr. Você vê Deus vem, ele vem em nosso socorro e a luz dele dissipa as trevas. Aleluia. Qual é o momento? Qual é o posicionamento que eu e você devemos ter? É o momento então de orarmos, de nos escondermos, de irmos para trás das ovelhas, ou de sermos colocados na frente do povo de guerra e assim destruir toda a afronta que tem sido feita ao nosso Deus? Qual é a posição que nós temos que estar em que momento? E eu vou te dizer que nós estamos várias vezes transitando nesses momentos. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça, discernimento, para usarmos da espada certa, no momento certo, do jeito certo, e assim estabelecer o propósito e o reino de Deus do seu ungido, o descendente de Davi, Jesus Cristo. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que teremos da tua parte sabedoria, inteligência e graça. Pedimos a Ti, porque o Senhor dá a todos liberalmente, segundo a Tua palavra em Tiago, capítulo 1. E assim sendo, Senhor, vencemos e pomos em retirada todos aqueles que levantam contra o Teu nome, contra a Tua presença em nossas vidas e dos nossos amados. E assim sendo, ó Deus, declaramos a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, este país é do Senhor Jesus Cristo. Para a glória e honra do Teu nome, não para nosso nome, Senhor, mas ao Teu nome. Toda a glória, toda a honra, toda a majestade, todo o domínio, força e poder a Ti somente, ó Deus. Por isso, Senhor, ajuda-nos a não sermos engolidos por guerras que não são nossas, por situações, Senhor, que nem devíamos estar lá, mas a ganhar as nossas guerras, a vencer aquilo que estamos chamados para fazer a diferença e estabelecer assim o Teu reino nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs.
Traz a eles, Senhor, a provisão dessa semana. Traz a eles a sabedoria e a graça. Traz a eles a paz. Senhor, e que a tua doce presença, a comunhão do teu Espírito, o teu amor, ó Deus Pai, e a graça de Jesus Cristo estejam transbordando em cada família, em cada casa, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz, resplandeça o seu rosto sobre ti, em nome de Jesus. Uma grande semana. Semana que vem estaremos presencialmente ali reunidos. Você pode estar conosco, será um privilégio, e teremos a nossa ceia. Estaremos juntos ali. Eu gostaria que, você que pode, por favor, esteja conosco. Gostaria de comentar após a reunião sobre algumas questões também da nossa comunidade, concernente a nós. Então, por favor, esteja presente. Será um prazer e um privilégio estarmos ali. Que Deus te abençoe. Na Rua Topázia, lembrando o endereço. Bem, procure aí depois no Face, nós vamos colocar mais uma vez o endereço. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.